lá em Isaías, a gente já vê o profeta Isaías falando sobre isso, quando o profeta Isaías vai falar que os seus lábios me louvam, mas o coração de vocês é de pedra. O coração de vocês está distante, o coração de vocês é de pedra. Então, tantas e tantas vezes a gente vê pessoas louvando a Deus, mas o coração delas está completamente distante, porque o que elas fazem é o que elas desejam, o que elas vivem é o que elas desejam, e às vezes nós somos essas pessoas. Às vezes o que nós fazemos não condiz, na verdade, com o que é esperado que nós como cristãos vivamos. E como é que a gente navega no meio de tudo isso? E é isso que Tiago propõe para nós. Tiago, o tempo todo, né? Tiago é interessante, porque é um livro conhecido como, é uma sabedoria profética. Então ele junta essa questão, por exemplo, dos provérbios, porque ele tem muito conselho, ele tem muito a nos dizer, e também essa questão profética no sentido de denúncia, né? O profeta é aquele que denuncia. E a gente vê claramente como Tiago é essa pessoa que denuncia, que está mostrando, olha, gente, vocês estão vendo tudo isso aqui, ó? E ele fala, e ele dá inúmeras instruções, tem inúmeras instruções no livro dele, onde ele vai falando, vocês estão vendo tudo isso aqui? Isso aqui é o erro, isso aqui é a falha, isso aqui é o pecado que existe no meio de vocês, galera, mas não deve ser assim. E aí vem a história da sabedoria, vivam dessa forma. Então o Tiago o tempo todo vai falar sobre essa questão da gente viver de uma forma sábia. E a gente está chegando em Tiago no capítulo 4. O capítulo 4 é mais um desses capítulos que a gente fala, puxa, um dia só para falar do capítulo 4 de Tiago, porque tem tanta coisa que a gente fala. E agora, como, né, eu fiquei pensando, e para mim foi uma briga enorme, como é que eu vou condensar Tiago capítulo 4 em uma mensagem de, 35 minutos? Como fazer isso? Porque tem tanta coisa legal aqui para a gente. E eu pensei da gente falar então sobre a questão das escolhas, dessa escolha para a vida. E é interessante porque lá em Deuteronômio a gente já vê essa palavra sendo colocada diante do povo. Vocês têm diante de vocês a vida e a morte. Escolham, pois, a vida. Então, essa é uma constância, na verdade, nas Escrituras. Escolham a vida. A gente precisa ter essa escolha voluntária. Depende de nós. Então, e você? Tem escolhido a vida? O que é escolher a vida? E Tiago vai falar bastante sobre isso. E eu queria já começar com Tiago no capítulo 4, verso 1. Eu vou ler na NVT, então Tiago capítulo 4, verso 1. Pode começar os slides aí. Então Tiago, escolha para a vida, esse é o tema que a gente vai falar, e a gente vai para o próximo Tiago capítulo 4, verso 1, que diz o seguinte: de onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Esqueci que eu estava com óculos, por isso que estava difícil, né? Mas, eu já coloquei o óculos aqui, então daqui a pouco eu devo usar em algum momento, eu acho. Então, olha só, ele já começa falando, olha, da onde que vem essas discussões todas? Da onde que vem a problemática? Essa questão, esses problemas de relacionamentos que nós temos, da onde vem? E aí Tiago já fala, mas será que isso não vem, né? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Então ele já está falando, puxa, tem alguma coisa dentro de nós. A gente tem dentro de nós essa busca, na verdade, por prazer, essa busca pela minha vontade, pelo meu desejo, que começou aonde isso? No Éden. No Éden a gente já vê isso acontecendo. Então no Éden a gente já vê o ser humano falando não para o que Deus tinha dito, e ele tomando a rédea nas mãos e falando, não, pode deixar que eu resolvo, Senhor. Pode deixar, eu vou fazer a minha escolha. Então é isso que acontece, desde o Éden isso já acontecia. Então nós somos fruto disso. A gente continua dessa forma. E é interessante porque a palavra usada para prazeres, e Tiago já falou sobre isso também, mas a palavra usada para prazeres aqui é edonê, que é a palavra no grego, né? Que é o Novo Testamento escrito em grego, então edonê, e que é a palavra que vai dar origem à palavra hedonismo. E o que é hedonismo? Essa busca por prazeres, uma busca desenfreada, uma busca onde o que mais importa são os prazeres, e seja qual prazer for. Há 2 semanas atrás a gente falou sobre aquela música que dizia, né, tudo que eu faço é para mim, até a bondade que ofereço. Então muitas vezes o que a gente está fazendo é isso, a gente está oferecendo algo, mas para mim, eu estou pensando em mim.
E o que Tiago está falando aqui, então que quando ele vai falar dos prazeres, olha, será que os prazeres que estão dentro de vocês, será que não é isso que está causando tanta confusão no mundo, tanta confusão relacional? E sim, porque na verdade o que a gente quer é se agradar, o que eu quero é viver do meu jeito, inclusive eu quero ter um relacionamento com Deus nos meus termos, não do jeito que Deus quer, nos meus termos. Deus, é o seguinte, você tem liberdade para ir até aqui na minha vida, daqui em diante, quem cuida sou eu. Então é isso que a gente faz o tempo todo. Quantas vezes, quantas áreas da nossa vida a gente não toma para nós mesmos e a gente não deixa que Deus entre naquela área. Mas você, na hora de cantar, você fala, tudo é teu, Senhor, tudo é teu, eu me entrego a Ti e eu entrego tudo a Ti. Certo, mas a gente tem realmente buscado isso? A gente tem buscado conhecer a vontade de Deus para que essa vontade possa ser aplicada na nossa vida? Se a gente não conhece a vontade de Deus, como é que a gente pode aplicar na nossa vida? Então Tiago já começa tocando na ferida. Ele fala, gente, o hedonismo, esses prazeres, esse desejo, essa busca por prazeres, essa busca desenfreada, porque você não quer sacrifício. Você quer o quê? Você quer teu prazer. E a gente, mais do que qualquer geração que já existiu, a gente é a geração do conforto. Mais do que qualquer outra geração, a gente é a geração do conforto. Talvez a gente não seja a geração de riquezas, talvez. E talvez a gente seja também. Mas a gente é a geração do conforto. Então, olha a casa que você mora. Olha a cama que você dorme. Você tem um colchão, você tem tanta coisa que você tem, e que você tem esse conforto. Aí você senta num carro, ou mesmo de transporte público, então você senta num ônibus que é bem melhor dos ônibus que existiam há 30, 40 anos atrás. Ou você entra num metrô com ar-condicionado, puxa, olha só. Ou você anda, se você só anda, mas você tem um tênis, que às vezes tem algum tipo de amortecimento, você tem uma sola legal ali. Imagina como era, né, lá atrás, o andar de sandália, ou quando Jesus faz aquele gesto tão bonito de lavar os pés de homens que andaram o tempo todo e que não tinham tênis para proteger os pés. E o que Jesus faz é lavar os pés deles. Nós somos a geração do conforto. O que a gente não quer é sacrifício, é recusa do sacrifício. E a gente quer a gratificação instantânea. É isso que a gente quer o tempo todo. Quanto mais agora, a dopamina que está tão ativa em cada um de nós, muito mais do que em qualquer outra época, onde a gente vai de post em post, procurando um pouquinho mais de prazer. Não, esse aqui me fez rir, puxa, esse me fez chorar, esse me fez esquecer dos meus problemas, esse me fez... E assim vai, gratificação instantânea, o hedonismo, a busca pelos prazeres. Então, isso é algo essencial para a gente entender. E é interessante que logo depois, a gente pode ver no próximo, quando a gente está falando dessa questão dos prazeres, a gente está tentando entender então o que isso acontece, o que Tiago está falando. Quando o Tiago fala, olha, será que então essas confusões todas não é por causa dos prazeres? Mas olha só, quando a gente busca e opta pelos nossos prazeres, o que a gente está causando? A gente está causando uma crise de relacionamentos. Uma crise no relacionamento com Deus, porque na verdade a gente está pecando. A gente está escolhendo algo que... E aqui, bom, eu vou fazer só esse parênteses, lembrar que necessariamente nem todo prazer é pecaminoso, obviamente, ok? Nem todo prazer é pecaminoso. Então, isso é importante, porque senão às vezes a gente fica pensando, puxa, a vida cristã é horrível, né? Porque você não tem prazer nenhum. Não, a gente tem prazer em muito, na verdade. E a gente pode ter um prazer muito maior, inclusive nas coisas triviais, porque o nosso coração é também cheio de gratidão. A gratidão nos dá um prazer incrível. É o que Tiago fala lá no capítulo 1, que ele falou, sabe quando a gente tem essas provações, e a gente fala, o que eu vou fazer com essas provações? Eu não quero, Senhor, me afasta dessa parada. Aí Tiago fala, essas provações estão produzindo perseverança, então se alegrem nelas. Essa é a vida proposta por Deus. Essa é a vida que Tiago está desafiando a gente aqui. Ele está falando, olha, dá para vocês viverem de uma forma diferente.
Então, o pecado, na verdade, quando a gente busca só os nossos interesses, sem entender a vontade de Deus, aí se torna pecado. Porque a gente está fazendo justamente como foi feito lá no jardim, lá no Éden. A gente está dando as costas para Deus e falando, pode deixar, que aqui quem cuida sou eu. E aí tem esse pecado, essa quebra do relacionamento com Deus. Mas também com a gente mesmo. A gente começa a perder a nossa própria identidade. Então, quando acontece esse tipo de coisa, a nossa identidade é manchada. Porque nós fomos criados ao quê? A imagem de quem? Sim, mas se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e a gente escolhe viver algo diferente, a gente tá desprezando essa imagem, desprezando a semelhança. Lembrar que isso é a representação. Nós somos chamados para representar a Deus. Mas quando a gente faz isso, a gente está deixando isso de lado e está falando, não, agora eu não te represento mais. Agora eu me represento. Eu sou mais eu. E o que ele está chamando é algo completamente diferente. Então a gente perde, a gente quebra a nossa própria identidade também. E a gente, com o próximo, a gente causa esse distanciamento, que é o que Tiago fala aqui. Essa quebra, são essas contendas, as brigas, as guerras, tudo o que acontece. É por quê? É porque eu estou pensando em mim. É porque eu deixo, na verdade, que essa imagem de Deus, a qual eu fui criada, seja corrompida. E eu olhe para as coisas de uma forma extremamente egoísta. E aqui eu vou tomar liberdade, galera. A gente sempre aqui no 242, desde o início, é legal fazer uma pausa na vírgula, né? Porque todo mundo fica, e aí? Desde o início aqui no 242, a gente conversou muito com a cultura, a gente dialogou muito com a cultura. Então, cultura para nós é algo muito importante. Entender o que acontece no mundo, fazer essa leitura do mundo, a gente olhar para o nosso contexto. Tá bom, o que o mundo está falando? Isso foi sempre muito importante. E hoje eu vou tomar a liberdade de falar de um livro que eu gosto muito, que eu li há anos atrás e que talvez assuste alguns, por isso que eu estou fazendo toda essa introdução, mas é o Frankenstein. Então, eu não sei se você já leu o livro, talvez você tenha assistido coisas. Para mim, o livro é o melhor. O livro é o melhor. Frankenstein é um livro muito curioso. Na verdade, primeiro porque é o nome de quem, Frankenstein? Do doutor, e não do monstro. Frankenstein, todo mundo olha para Frankenstein, aí aparece a criatura, mas, na verdade, a criatura não tem nome. A criatura no livro não tem nome. O nome é o nome do doutor, ok? Frankenstein foi, algumas curiosidades, né? Ele foi escrito em 1818 por Mary Shelley, e por ser que na verdade aceitou uma brincadeira entre amigos. Eram 3 amigos, eles falaram, estava acontecendo algo muito atípico ali naquele momento, onde, em função de um vulcão, estava ficando tudo escuro, então foi o verão da escuridão. E naquele verão da escuridão, ali da Grã-Bretanha, 3 amigos fizeram uma aposta e falaram, vamos então escrever contos um pouco mais fortes e tal. E aí 3 amigos escreveram. Então, Mary Shelley, um outro autor conhecido chamado Lord Byron, e o marido da Mary Shelley. Os 3 escreveram. Mas o que ficou mais conhecido foi o dela, e foi o único que foi realmente finalizado. Dos 3 contos, dessas 3 histórias, foi o único que foi finalizado, inclusive incentivado depois pelo marido dela, quando viu o rascunho, o esboço, falou, ele deixou de escrever o dele e falou, você tem que terminar isso aqui, e ela termina. Curiosidade, ela tinha 18 para 19 anos, isso aí. Ela começou com 18 anos e finalizou o livro com 19 anos de idade. Olha só. E um livro que é conhecido, na verdade, a obra conhecidíssima, e virou tudo, né? Desde brinquedo para criança, o Frankenstein, filme, é tudo, né? Mas é uma história, então, muito interessante, porque o que acontece nessa história é esse estudante, na verdade, é um estudante, um cientista estudante, que é o Dr. Victor Frankenstein, e ele, obcecado pelo segredo de dar vida à matéria, e por uma experiência pessoal também, que aí depois você pode ler o livro continua sendo, o livro é muito lindo, geralmente diferente, o enfoque é diferente dos filmes.
ele querendo então dar vida à matéria, e ele estando obcecado por isso, ele constrói uma criatura consciente a partir de restos mortais. É isso que o Dr. Frankenstein faz. E o que é curioso é que depois que ele vê a aparência grotesca e depois que ele traz essa criatura à vida, ele rejeita essa criatura. Ele rejeita essa criatura, isso que ele tinha feito, e abandona completamente. E o livro ele vai se desenvolvendo bastante a partir daí. Novamente, um livro que vale a pena você ler. Bem interessante e tem muita coisa para a gente aprender. E tem um momento que o Victor Frankenstein, ele vai dizer a seguinte frase. É nesse momento que ele está obcecado, ele está no laboratório dele, coletando as partes de cadáveres, e ele está prestes para descobrir o segredo de dar vida à matéria inanimada. E ele vai dizer o seguinte: uma nova espécie me abençoaria como seu criador e fonte. Muitas criaturas felizes e excelentes deveriam a mim a sua existência. Nenhum pai poderia reivindicar a gratidão de seu filho tão completamente quanto eu mereceria a deles. É isso que ele fala. Então ele está chegando, olha, eu estou a ponto de criar algo. E é interessante porque no início, ele tinha uma intenção boa também, que eu não vou comentar. Se você quiser ler o livro, você vai entender melhor do que nos filmes. Às vezes os filmes, inclusive, ocultam essa parte tão importante da história. Mas ele tinha, então, uma certa motivação que, por um lado, era boa. Mas ele estava usando restos mortais, e ele estava na sua experiência, ele estava começando a ser bem sucedido nas suas experiências. E aí ele diz, olha só, agora tudo isso, imagina só, tudo isso vai dever a mim. Tudo isso vai agora prestar culto a mim, porque eu agora passo a ser o criador disso. E quantas vezes o que a gente acaba fazendo não é exatamente como o Dr. Frankenstein. E eu poderia dizer que a gente tem um Frankenstein dentro de cada um de nós, que é esse que está engolindo a gente, que é esse Dr. Frankenstein, que a gente quer construir algo e nós queremos controlar esse algo que nós construímos. Nós queremos dar vida a algo que não tem vida. Quando nós aceitamos os prazeres ao invés da vontade de Deus, quando a gente escolhe o nosso desejo ao invés da vontade de Deus, a gente está construindo uma criatura como o Dr. Frankenstein construiu. Onde ele pega esses restos mortais, a gente vê e fala, puxa, parece bonito isso aqui. E aí a gente vai no necrotério e pega um resto mortal aqui. Olha só, esse aqui é para o meu prazer. Puxa, mas eu quero construir mais. Aí a gente vai no necrotério novamente, pega e defrauda, na verdade, cadáveres. E coloca mais um aqui. Não, mas está bonito demais, eu vou construir, eu vou dar vida a isso aqui. É isso que a gente começa a fazer. E é isso o que Tiago está falando sobre a questão dos prazeres. A questão de quando a gente corre atrás dos prazeres. Então, nós temos um Frankenstein dentro de nós, que precisa morrer para dar lugar à vida de verdade. E a não ao cheiro fétido de cadáveres. E aqui, Frankenstein, ele cria vida, mas ele abandona a criatura. Porque o que a gente cria, depois se torna realmente monstruoso. Porque mesmo que no primeiro momento a gente não esteja vendo, isso vai se tornar uma monstruosidade na tua vida. E você vai talvez passar a vida inteira brigando com isso. Mas existe uma saída para isso. Existe uma saída para o pecado. E essa saída é... Sempre dá certo. Quando a gente responde Jesus, sempre dá certo. E essa saída é... Jesus, sim, Jesus é a saída. Esse relacionamento com Jesus, um relacionamento verdadeiro, uma entrega verdadeira, isso sim é o que nós precisamos. E é por isso que Tiago aqui está falando o tempo todo, ele está falando, gente, vivam diferente. A galera vive da seguinte forma, o sistema mundano, ele vai dizer isso aqui, mas vocês vivam diferente. O sistema mundano está lotado de Dr. Frankenstein, mas vocês devem viver de maneira diferente. Vocês devem ser sábios aos olhos de Deus. E é por isso que no verso 3, ele vai dizer o seguinte, no verso 2 e verso 3,
vocês pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal, vocês pedem para gastar nos seus próprios motivos errados, pedem apenas o que lhes dá prazer. Então talvez você esteja falando, puxa, mas eu estou o tempo todo na igreja, eu estou o tempo todo orando, eu estou clamando e pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Mas pedir para o próprio prazer é quando não existe uma entrega total. Pedir para o próprio prazer é quando eu não entendo a vontade de Deus. Eu ouvi mais de uma vez ao longo dessa semana pessoas que estavam pedindo coisas para Deus, mas que não era a vontade de Deus, claramente, pelas Escrituras. Claramente não era da vontade de Deus, pelas Escrituras. Então, eu desejo a vontade de Deus, eu oro demais. Ok, mas o que Ele fala? Você conhece o que Ele fala? Se você não conhece o que Ele fala, como é que você vai fazer a vontade dEle? Como viver uma vontade que eu não conheço? Nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer. Então vocês pedem e não recebem, porque vocês estão pedindo para o seu próprio prazer. Eu quero tal coisa, porque eu quero, Senhor. Porque eu preciso disso, eu sei que você sabe que eu preciso, não sabe? E às vezes Ele está falando, não, eu sei o que você precisa. Você precisa que a sua fé seja aprovada. Você precisa ter um encontro verdadeiro comigo. Você precisa ter um relacionamento diário, um relacionamento verdadeiro, puro, profundo, e não algo superficial. Nós precisamos ter essa entrega completa, ter o nosso coração e a nossa mente tomada por um desejo enorme de conhecer realmente quem é o nosso Deus. Então, quando a gente vai para esse segundo movimento próximo, que é essa questão da mente dividida. E aí, Tiago, então, ele vai entrar, nessa argumentação toda que ele está fazendo, ele vai entrar, então, nesse outro lado. Ele vai falar agora, então, da mente dividida. Olha, gente, é o seguinte, vocês estão com uma mente dividida, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. E ele vai falar no verso 8, novamente, eu aconselho você a ler o capítulo inteiro e pensar bastante no capítulo inteiro. Mas ele vai dizer, tem o famoso versículo, né? Vocês vão resistir quem? Resistir ao? E ele? Ok, mas existe um trechinho antes, não existe? Antes do resistir ao diabo? Submetam-se, pois, a Deus. Sujeitem-se, pois, a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É isso que Tiago está falando. Então, olha só. Existe um passo que a gente tem que fazer. A gente precisa se submeter a Deus. Mas ele vai dizer logo depois, no verso 8, o seguinte: aproximem-se então de Deus. Sujeitem-se, aproximem-se de Deus. E Ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, pecadores. Purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. E aqui Tiago pega pesado. Tiago pega pesado, porque ele fala assim, olha, cara, como assim que eu vou lavar as mãos? Se eu sou pecador, como é que eu vou lavar as mãos? Porque não sou eu mesmo que faço isso. É a graça de Deus. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em minha vida. Essa é a diferença. Então não sou eu que sozinho, não. Pode deixar, Senhor, pode deixar que eu lavo as mãos aqui, hein? Pode deixar que eu me viro aqui, hein, Senhor? Você não precisa, não. Não é. É a entrega. É essa entrega. E o direcionamento do Santo Espírito de Deus em nossas vidas é com que faz com que nós agora possamos nos aproximar de Deus. Porque nós somos pecadores. Nós somos falhos, nós precisamos da graça dEle, e isso a gente só consegue quando a gente se entrega completamente a Ele, e é por isso que de forma tão linda, então Tiago vai colocar, e tem tanta coisa para a gente ver aqui que não dá tempo, mas esse verso é um verso maravilhoso, que tem muita coisa para a gente pensar nele, e ele termina falando sobre a mente dividida. Vocês lembram quando que a gente ouviu sobre a mente dividida, nessa série? Alguém lembra? E quando foi? Que pregação? A gente está no capítulo 4. No capítulo, quando que a gente ouviu sobre essa questão da mente dividida, porque Tiago já falou sobre isso. Capítulo 1, Tiago já falou sobre a questão da mente dividida. E ele vai falar lá sobre a questão da dúvida. Ele vai falar assim, como é que vocês estão com dúvida? E aí você pode pensar, poxa, mas então eu não posso ter dúvida sobre Deus? Sim, você pode. Até foi explicado aqui, o Sandro falou no primeiro culto aqui, ele ainda explicou exatamente isso. Ele falou, o problema não é ter dúvida. O problema é quando nós dizemos que entregamos a Deus, mas nós temos essa mente dividida, onde
Eu entrego a Deus, mas olha, just in case, como existe a expressão em inglês, né? Só, como é que se diz? Por garantia, por precaução, olha, eu estou entregando para Deus, mas por precaução, por garantia, eu vou fazer essa parada aqui. Senhor, então está aqui, tá? Mas por garantia, por precaução, eu vou fazer isso aqui. É isso que acontece, é isso que a gente faz muitas vezes. E Tiago, então, quando ele vai falar sobre essa questão da dúvida, ele está falando sobre a questão da mente dividida. Não há problema em você ter dúvidas e ir atrás de solucionar essas dúvidas, porque em Deus você vai encontrar, nas Escrituras, estudando, lendo livros, você vai encontrar respostas para as suas dúvidas. Mas o problema é quando a gente tem essa mente dividida. A gente diz uma coisa, mas a gente age de uma outra forma. É por isso que ele vai falar, vocês que têm a mente dividida. Então, a mente dividida é quando você fala, olha, eu quero a Deus. Mas, na verdade, o que você está falando o tempo todo é, eu quero a mim mesmo, eu quero a minha vontade, eu quero o que eu desejo. Então, você até declara que você quer a Deus. Senhor, eu te quero, né? Quero ouvir tua face, ouvir tua voz, e quero cantar sempre para você. Mas, na verdade, o que você quer é a si mesmo. Você quer se sentir bem naquele momento que você está cantando ali. Depois você saiu, tá bom, eu já me senti bem um pouquinho. Geração experiência, geração do feeling, geração do sentimento. Me senti bem, experienciei, toquei, Senhor, falou, valeu, agora cada um na sua. Simpatizo com a vontade de Deus, mas eu escolho a minha. Muito legal a vontade de Deus, né? Puxa, que legal. Continua firme aí, eu vou fazer o que eu quero. Então, quantas e quantas vezes a gente simpatiza com a vontade de Deus? A gente sabe que a vontade de Deus deve ser perfeita, mas a gente acaba escolhendo a nossa própria vontade. E eu louvo a Deus aos domingos, mas não em cada área da minha vida. Eu louvo a Deus quando a música está tocando, porque, puxa, a música toca, a arte ela toca a gente, livros tocam a gente, a arte no geral toca a gente, toca demais. E é muito legal isso, quando a gente é tocado pela arte, quando a gente se move, quando a gente chora, quando a gente levanta as mãos, e tantas vezes é somente a superficialidade da emoção, porque nas áreas da minha vida, quem cuido sou eu, porque eu nem sei o que Deus fala a respeito de muitas áreas da minha vida. Então, Deus, eu lavo minhas mãos. Nem sei o que você está falando aqui, porque eu não busco de fato, porque eu não quero conhecê-lo de verdade. Então, a gente começa a ter uma identidade completamente confusa. Completamente confusa. Eu não sei mais quem eu sou. Eu digo que eu sou algo que eu já nem sei mais quem eu sou. Eu sou um seguidor de Cristo, mas eu não sigo a Cristo. Eu passo a ser um cristão da cultura, um cristão cultural apenas, não um cristão de fato, seguidor de Jesus. N.T. Wright vai dizer o seguinte, ele vai dizer que essa infidelidade espiritual é da seguinte maneira, é como estar casado com Deus, mas mantendo um relacionamento com o mundo. É por isso que uma das palavras que Tiago usa é adúlteros. Nesse capítulo, adúlteros. Você está dizendo que você tem um relacionamento com Deus, mas você tem uma amizade com um sistema mundano. Isso de forma alguma quer dizer que a gente não deve ter amigos ou não deve participar de coisas. Eu estou usando justamente um livro que não é cristão. Isso não quer dizer que a gente está separado e a gente não tem contato com o mundo, não quer dizer nada disso. O que isso quer dizer é que a gente não vive mais sob o domínio do sistema do mundo. Uma das músicas que a gente cantou, acho que a gente cantou agora, mas eu acho que a gente cantou essa, Rei dos Reis, a gente cantou Rei dos Reis, ou é a que vem depois? É Rei do Meu Coração, essa vem depois, né? Então, spoiler aqui. Beleza, mas a gente cantou Rei do Meu Coração. Falei, será que já cantou? Rei do meu coração. Quando a gente fala Rei do meu coração, a gente está falando o quê? Que não sou mais eu. Eu não quero mais ser esse Dr. Frankenstein. Eu não quero ser esse que cria mais esses seres de acordo com uma imagem e semelhança minha para que ele me adore e, na verdade, ele se torna alguém monstruoso que eu começo a desprezar, mas depois eu entendo que eu carrego para o resto da minha vida. Quando a gente fala Rei dos Reis, quando a gente fala você é Rei do meu coração, e lembra que principalmente na cultura hebraica, o coração é o centro de tudo, das emoções, da vontade, do que a gente pensa, é isso. Então, você é o meu rei.
É tudo sobre você agora. Não é mais sobre mim. Não é mais sobre a minha vontade. É sobre você. É isso que Tiago está dizendo. Por isso que ele fala tão claramente, vocês adúlteros, quando vocês têm a mente dividida, vocês são adúlteros. Vocês dizem que têm um relacionamento com Deus, como o N.T. Wright vai mencionar aqui. Mas vocês, na verdade, estão se relacionando com o mundo. Que tipo de casamento é esse? Onde você é casado com alguém, onde você tem esse relacionamento de amor entre um e outro, mas, na verdade, você flerta com outros. Adúlteros. Que nós possamos entender quando nós estamos sendo adúlteros, e rapidamente a gente se ajoelhar diante de Deus e falar, Senhor, nos perdoa, Senhor. Nós queremos realmente ser esses que você menciona, de coração puro, da gente poder levantar mãos santas a Deus. Essa que é a nossa vida, essa que é uma vida de verdade em Jesus. E Frankenstein tem algo muito interessante para nos ensinar, porque existe essa divisão muito forte entre a ambição do ego e o desejo de fazer o bem. No início, o Dr. Frankenstein, ele tinha esse desejo realmente de fazer algo bom, porque ele tinha tido uma experiência familiar, novamente, não vou mencionar tudo, mas ele tinha um desejo de fazer o bem e de trazer criaturas para a vida. Era esse o desejo, tinha algo bom ali. Ele queria sim, então, de qualquer forma, gerar vida. E quantas vezes, quando a gente vai perseguir as nossas coisas, a gente está desejando gerar vida, inclusive em nós mesmos. Mas a tentativa, ela é completamente mal sucedida, inclusive porque no meio do caminho, ele se torna completamente tomado pela possibilidade que ele tem nas mãos dele. Ele deseja a bênção da vida, mas para isso frequenta necrotérios, profana túmulos e manuseia a podridão da morte. Por vezes é isso que a gente está fazendo. Ser escravo dos nossos prazeres e a gente rever essa podridão da morte. A criatura, no momento do livro, ele vai dizer o seguinte: eu deveria ser o teu Adão, mas sou antes o anjo caído. É isso que a criatura vai dizer. E não tinha como ser o Adão. Porque o Dr. Frankenstein, ele se colocou numa posição que só cabia a Deus. A sua mente, ela quer a luz da criação, mas ele se alia às trevas da morte. E para a gente caminhar para o final aqui, o que vai ser dessa vida? A vida passa. E Tiago vai falar sobre isso. Então ele já falou sobre a mente dividida, ele já falou sobre toda essa questão dessa crise de identidade, dessa questão dos prazeres. E o que vai ser? Como é que a gente vai viver então? Agora, por que, né? Então nós fazemos escolhas achando que a gente sabe como é que vai ser a vida amanhã. Então a gente faz uma escolha agora e falando, não, isso aqui vai me dar prazer, então no futuro está tudo ok, meu futuro está garantido porque eu fiz algumas escolhas aqui. Mas como? E aí Tiago vai desmontando também essa argumentação no seu texto. Ele vai desmontando também isso quando ele vai dizer, no capítulo 4 ainda, obviamente, nos versos 14 a 16, como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. O que devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. E se encaixa exatamente para o nosso personagem. O que a gente deve dizer, puxa, se Deus quiser, só Ele, a vida é como uma névoa. E ele vai se referir aqui, inclusive, a algo lá de Provérbios. Essa palavra, essa névoa, que Provérbios vai dizer, que nas nossas Bíblias normalmente é traduzido como vaidade, mas na verdade essa névoa, essa fumaça, algo que está aqui e de repente não está mais, e a gente não tem controle, a gente não vê, a gente não entende. A vida é isso, é uma névoa, é um vapor. E aí Tiago está falando, como é que vocês acham que vocês vão controlar? Como é que vocês acham que vocês vão viver dessa forma?
O que vocês precisam, então, é não ter uma mente dividida. Vocês têm que entender, então, que a vida é uma névoa. E vocês têm que dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. E a gente diz, né? Se Deus quiser, eu vou lá. Não, se Deus quiser, pode deixar. Se Deus quiser, Palmeiras, título. Não. Se Deus quiser. Não entendi a risada, mas tudo bem. A gente segue orando firme. Então, aliás, a gente fala, né? Se Deus quiser para tanta coisa, a gente vai falar. Esse se Deus quiser. Para muita coisa na nossa vida. E a gente até fica, parece um cruz credo, se Deus quiser, né? Parece uma, como é que se diz? Uma superstição, vira uma superstição. Deixa eu falar, se Deus quiser, aí dá certo, sabe? Mas se Deus quiser, essa expressão quando o Tiago está falando, e quando a gente vê toda a argumentação dele, iniciada lá no capítulo 1, o que ele está falando é o quê? Não é mais o que eu quero. O que Tiago está falando, olha, se Deus quiser, isso quer dizer, se a minha vontade estiver submetida à vontade de Deus, agora então é o que Deus quer e não o que eu quero, e não o que eu vejo como certo, então, beleza. Essa é a minha vida, essa deve ser a minha vida, na vontade e no querer de Deus, e não na minha, não no meu querer. Então, se Deus quiser, não é não é isso. Se Deus quiser, é esse desejo que a gente tem. E agora, essa obediência a Deus de, Senhor, está tudo sob ti. E aí entra uma das falas, que aí no filme, o primeiro filme do Frankenstein, que foi em 1931, filme preto e branco, ele tem uma frase que eu acho que diz muito sobre o livro. Não tem no livro a frase, mas ele diz muito e é o momento que o Dr. Frankenstein, que a criatura se move e ele é trazido à vida. E aí o Dr. Frankenstein está lá nessa torre e de repente vem esse raio, preto e branco o filme assim. E o Dr. Frankenstein é completamente louco assim no filme. E ele chega e ele fala, it's alive, né? Está vivo, está vivo. Aí ele fala a seguinte frase, now I know what it's like to be God. Que quer dizer, agora eu sei o que é ser Deus. É isso que o Dr. Frankenstein faz. E é isso que nós fazemos quando nós não estamos sob o se Deus quiser. Eu tomei a vida nas minhas mãos e agora eu sei o que é ser, obviamente Deus com letra minúscula. Estou criando aqui os meus monstros, que no fundo vão me dominar. Eu estou fazendo as minhas próprias criaturas, tentando trazer a vida cheio de morte, de podridão. Não está vivo. Só quem pode trazer vida é Ele. Beth, eu vou pedir para você soltar a música. A gente vai terminar com essa música e Tiago, no capítulo 4, no verso 17, ele vai dizer, lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazer. Então, o que fazer, né? A vida que passa, o que vai ser, como a gente vai ser. Essa letra, eu acho que ela tem uma letra muito interessante, pode deixar ela rolando até o final. A primeira coisa que a gente precisa é da palavra. Para a gente poder conhecer o querer de Deus e a vontade de Deus, a gente precisa saber o que Ele fala. A gente precisa conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, a gente tem as Escrituras. E a gente precisa se dedicar à palavra. Para ter seus próprios parâmetros. Pare de ter os seus próprios parâmetros do que é certo e do que é errado. Do que é certo e do que é bom. Já ouvi, né, a gente ouve pessoas falando, não, eu sou bom, eu faço só o que é direito. A gente só vai saber o que é direito e o que é realmente bom pelos parâmetros de Deus, que é o Criador. Que é o Criador que traz vida. Só assim a gente vai saber o que é bom, o que é certo e o que é direito. Então, você precisa da palavra. Você precisa da igreja. É interessante como tanta gente acha que não precisa de igreja. Igreja se tornou algo obsoleto para muitos, e principalmente na nossa época, onde se eu for 2 vezes por mês na igreja, bati o cartão e está beleza. Sendo que, desde o início, Deus se comunica com o povo. É o ajuntamento do povo. Desde o início, desde lá de trás, desde o Gênesis, a gente vai ver esse ajuntamento do povo. E a gente acha, não, que a gente pode ser cristão sozinho.
Eu posso ter a minha caminhada individual com Deus. Sim, você deve ter a tua caminhada individual com Deus, mas ela deve fazer de uma parte de algo coletivo. Pare de achar que você aprende e vive Deus sozinho. Deus se manifesta no meio de seu povo. E você precisa do Espírito Santo de Deus. As recomendações que Tiago dá são muitas vezes impossíveis. Aproxime-te de Deus. Como? Eu sou pecador. E aí Tiago sabe. Tiago, como irmão de Jesus, como a gente já comentou, Tiago, como irmão de Jesus, alguém que era cético e se tornou um verdadeiro crente em Jesus, ele sabe que o Espírito, o mesmo Espírito, como Paulo disse, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos, é o Espírito que está em nós. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, a gente não consegue viver o que é bom, o que é certo, de acordo com a vontade de Deus. Para se aproximar de Deus, nós precisamos dele. E é por isso que Jesus vem ao mundo, e ele morre por mim e por você, na cruz, pagando pelos nossos erros, pelos nossos pecados, mas ele derrota a morte. Ele derrota a morte, e ele vive, ele ressuscita para que nós tenhamos vida. Essa é a realidade. Pode aumentar essa música? Essa música diz o seguinte: algumas das frases dessa música. A música é Jesus tenha tudo. Pode colocar o outro. Pode deixar a música mais alta. O nome dessa música então é Jesus tenha tudo. Jesus have it all. É tudo teu, eu entrego tudo, receba tudo, Jesus. E ele vai falar, todos os meus dias, esse trecho ele está falando, todos os meus dias, toda a minha vida, tenha tudo. All my days, all my life, todos os meus dias, toda a minha vida, tenha tudo. Have it all, tenha tudo. Eu não quero mais nada. Que nada seja mais a minha vontade, mas que seja tudo a tua vontade. Ele vai falar, vem um trecho que ele vai falar, não quero ganhar o mundo inteiro e te perder. Não quero ganhar o mundo inteiro, mas eu te perder. Não é isso. Nada é mais valioso do que você. Eu não quero perder-te, Senhor. A minha vida é tua. Minha vida é tua. E é isso que a gente precisa. É isso que a gente precisa de viver de fato. Eu não quero ganhar todo mundo e te perder. É isso que ele está falando. Não. Eu não quero ganhar o mundo inteiro e te perder. Eu não quero te perder. A minha vida é tua. Abaixa a tua cabeça. Que essa possa ser a nossa oração hoje. Jesus, nós não queremos perder a nossa vida, Jesus. Nós não queremos perder a nossa vida. Nós não queremos achar que a gente está ganhando, mas a gente te perder e perder tudo e perder a nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus, porque entregamos tudo a Ti, Senhor. Nós te agradecemos, Deus, tenha tudo sobre nós. A nossa vida, os nossos sonhos, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Tenha tudo, Jesus. Que seja a tua vontade, que o teu querer seja o nosso querer. Tenha tudo, Senhor. O Senhor é tudo para nós. Senhor, mata o Frankenstein que existe dentro de cada um de nós. E que só haja lugar para Ti, Jesus. Somente Você. Somente Você. Amém, Senhor.